Atribui-se a Michelangelo frases tais quais: como faço uma escultura? Simplesmente retiro do bloco de mármore tudo o que não é necessário. E observei o anjo gravado no mármore até que eu o liberasse. Ou ainda, em cada bloco de mármore vejo uma estátua. Vejo-a tão claramente como se estivesse na minha frente, moldada e perfeita na pose e no efeito. Tenho apenas de desbastar as paredes brutas que aprisionam a adorável aparição para revelá-la a outros olhos como os meus já veem. Na maioria dos casos, um sujeito que faz esse tipo de coisa é simplesmente pretensioso, mas esse seguramente não era o caso de Michelangelo. Ele realmente produziu artes inacreditáveis, especialmente no universo da escultura, de tal forma que parece mesmo que ele encontrou pronto dentro dos blocos as figuras que vemos espalhadas pelos museus no mundo afora. A grandeza heróica de seu trabalho absorve os olhares e as emoções de quem quer conhecer a arte renascentista. E isso não é aspecto exclusivo de suas esculturas, afinal, ele foi responsável pela pintura da Capela Sistina, que é, sem exagero algum, uma das coisas mais maravilhosas já produzidas pela mão de um homem. Sem contar que a imagem Criação de Adão é uma das imagens mais adaptadas e parodiadas de todos os tempos. Fora que, já nessa época, era fundamental para o artista se promover como um gênio, o que justifica um pouco o ar arrogante das frases atribuídas ao artista. Mas, para entendermos todos os aspectos e como eles se articulam, vamos voltar nossos olhos para a biografia desse sujeito tão famoso. Michelangelo Buonarroti nasceu no dia 6 de março do ano de 1475, em uma cidade pequena chamada Caprese, próxima a Arezzo, na região da Toscana, que hoje pertence à Itália. Como vimos nos vídeos anteriores sobre o Renascimento, a Itália desse período era fragmentada em diversas cidades-estado com autonomia política. E ele era filho de Ludovico di Leonardo Buonarroti Simone, com Francesca di Neri di Minato del Serra, que perdeu a mãe bastante cedo, logo aos 6 anos de idade. Após ficar órfão de mãe, foi entregue aos cuidados de sua ama de leite, que era esposa de um cortador de mármore, provavelmente sendo esse o ponto de partida de seu interesse pela escultura. Eventualmente, sua família mudou para Florença, ou Firenze, que foi o grande berço da Renascença, e lá começou a estudar. De cara, a primeira área que estudou foi a gramática, com um mestre chamado Francesco da Urbino. Mas não era na gramática que estava o coração do jovem Michelangelo, era na pintura. Então, mesmo que tenha se capacitado nas letras e escrito poesia ao longo de sua vida, passava parte significativa de seu tempo em igrejas copiando os quadros que encontrava. E, paralelamente aos seus estudos, acabou entrando em contato com outros artistas, até ser apadrinhado pelo consagrado pintor florentino Domenico Ghirlandaio. O motivo de Florença ter sido berço do Renascimento é bastante fácil de entender. Em primeiro lugar, por ser localizado em uma parte da Europa que tinha bastante autonomia política, visto que os estados eram fragmentados, como dissemos agora há pouco. Em segundo lugar, por ser uma região da Europa cujo contato com a cultura do Império Romano nunca foi totalmente perdido, fazendo parte da alma e do espírito do povo local. Mas, acima de tudo, o motivo era de ordem econômica. O conselho local da cidade patrocinava a arte a partir do dinheiro de grandes famílias. Esse sistema chama-se mecenato e consiste basicamente de gente com grana financiando gente com talento para fazer arte. Então, aos 13 anos, Michelangelo estava aprendendo arte com seu mestre, em um lugar extremamente adequado, em um momento histórico extremamente frutífero. E, no ano de 1489, o mecenas mais rico de Veneza, Lorenzo de Médici, pediu para Domenico que lhe enviasse 2 de seus pupilos. E Michelangelo foi um dos escolhidos, obviamente. Depois disso, nunca mais parou de estudar a arte e a anatomia dos corpos, e mesmo após a morte de Lorenzo, conseguiu matéria privilegiada para estudar. Exemplo disso foram os cadáveres fornecidos pelo hospital de uma igreja, a qual ele tinha fornecido algumas obras gratuitamente. Em 1493, decidiu então iniciar seu primeiro grande trabalho em mármore, uma estátua em tamanho real representando a figura de Hércules. Mas, logo em seguida, Florença passou a ter problemas no jogo de poder das famílias como Savonarola e Médici. Mas, a essa altura do campeonato, nosso artista já era bem mais maduro e não dependia de nenhuma facção especial, e acabou indo embora da cidade que ele formou. Viajou por muitas outras cidades da Itália, até que, aos 21 anos, chega a Roma, onde imediatamente se envolve com outros projetos. O projeto mais famoso dessa fase é a Pietà.
a notória escultura que representa Jesus morto nos braços de Virgem Maria em um espetáculo de pedra que mede 1,74 m por 1,94 m. Muito embora seus afrescos localizados no Vaticano são os mais famosos hoje em dia, sendo esse o teto da Capela Sistina completamente decorado pela genialidade do artista em representar figuras vivas dos textos bíblicos. Bom, vamos listar aqui. As principais obras de Michelangelo são afrescos da Capela Sistina, com episódios do Velho Testamento e o Juízo Final, a Pietà, feita em mármore, Davi, considerada sua obra-prima, escultura de um Davi esbelto, atlético e em postura graciosa, Moisés, escultura em mármore, figura central do túmulo do Papa Júlio II. Na cabeça desse profeta podem se ver 2 pequenos chifres. Tom Dodoni, pintura em tela, em formato circular, comum quando se representava a Sagrada Família. E um autorretrato, que era dele mesmo já velho, com expressão melancólica e sombria. Acredita-se que o artista sofreu muito no final de sua vida, com problemas de ordem física, como, por exemplo, dificuldade de manusear materiais por problemas ósseos, além de envenenamento por chumbo, que era um quadro razoavelmente comum para os pintores daquele período. Mas, como dizia Michelangelo, ninguém pode ser considerado um mestre antes do fim de sua arte e de sua vida. E, para fazer valer suas palavras, ele trabalhou até seus últimos dias, deixando inclusive esculturas inacabadas. Michelangelo, além de prolífico, como podemos ver, foi um típico homem do Renascimento, que procurava ser diverso e se interessava por tudo que tinha disponível. Trabalhou com arquitetura, pintura, escultura e texto. Estudou língua e filosofia, especialmente Platão, mas muitos outros pensadores que influenciaram seu trabalho, sofisticando tanto do ponto de vista puramente estético, como nos quesitos de anatomia e geometria. Michelangelo morreu no dia 18 de fevereiro de 1564, aos impressionantes 88 anos, sob a alcunha de O Divino, tornando-se uma das maiores influências aos artistas de seu tempo, dos anos subsequentes, e relevantíssimo, admirado e estudado em profundidade até os dias de hoje. E, bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.